Já são 6 horas da manhã e as novinhas estão no clima. Bom dia! Que luz amarela! Gente, tô terminando de tomar café e já vou sair correndo, porque o metrô não voltou. Eu estava rezando pra voltar. Deixa eu descer a luz amarela. Mas não voltou. Então, eu vou de ônibus. Tenho que pegar 2 ônibus. Então, eu vou sair. Ó, são 6h10 da manhã, eu tenho que estar lá 8h30. Um pouco antes das 8h30. Que às 8h30 começa tudo. E aí, gente, vou mostrando pra vocês. Mas eu não vou gravar muito no ônibus. Só se eu ver que tá vazio, aí eu dou uma gravadinha, mas dá medo. Gente, eu cheguei mais cedo porque eu saí muito mais cedo de casa, então eu queria mostrar. Ali é a sala 1. Aí aqui tem os stands, né? Big Frau, tem a Bot, Suprimed. Aqui tem esse do GSK. E pra lá tem mais um monte. Eu dei uma filmadinha pra vocês. Tem Sustagem, Nestlé, Nutridrink, que é da Danone. Enfim, esse aqui é o segundo andar. Aí aqui tem as salas 1, 2, 3 e 4. A sala 2 é a maior de todas, cabe 750 pessoas. É aquela sala que eu fiz o vídeo no antes, né? Então, no vídeo anterior eu mostrei uma sala, essa aqui, ó. Ela é enorme, gigantesca. E as outras são menores. Aí tem sala que cabe 600, tem sala que cabe 200. Eu estimo que deve ter umas 2.000 pessoas. Daqui dá pra ver lá embaixo. As bandeiras, tá vendo? E essa é a vista. Oi, gente, boa noite. Hoje eu já tô... Olha, assim, no vídeo anterior eu fiquei acabada à noite. Hoje, olha o estado, eu já tomei banho, tá? Estou de pijama. Zero condições. Eu só tô gravando porque realmente eu fiquei com medo de depois esquecer das coisas, de falar e tudo. Então eu tô gravando hoje, mas assim... Eu tô fazendo muito esforço porque a minha vontade era de já tá dormindo. Mas enfim, gente, eu vou contar hoje tudo que eu vi lá. Não ganhei muitos brindes legais, ganhei muito suplemento. Meu Deus do céu, gente. Essa indústria de suplemento para idosos, eu acho que tá muito aquecida, porque tinham muitas marcas lá, sabe? Eu acho que eu falei algumas no vídeo anterior, mas tinham mais. Eu tô chocada, muito, tipo, umas 5 marcas diferentes num congresso só. Enfim, então eu só vou mostrar a coisa que foi mais legal de eu ter ganhado, que foi esse livro aqui. É pra quem era associado. Então, como eu sou associada da BG, né? É um livro que conta a história da SBG, da BG, olha. Eu já não tô pensando direito, gente, desconsidera. É SBGG. Pra quem é associado da SBGG, ele conta a história mesmo da SBGG, sabe? Desde o comecinho, eu não peguei pra ver ainda, porque... Mas ele é bem bonito, sabe? Tipo, essa folha chique, sabe? Aí tem fotos e coisas e... Enfim, tem... Ó, tem até Maria do Tempo, nem tinha visto.
E aí esse é de capa dura e é bonitão. Essa foi a coisa mais legal. Eu também ganhei um brochezinho de sócia. Muito fofo. Aí uma galera até me perguntou se eu associei hoje, né? Porque eles estavam fazendo lá, mas não, gente, eu associei desde janeiro. E. Enfim. Vou contar pra vocês o que eu assisti hoje. Vamos lá. Eu comecei o dia assistindo o tema de políticas públicas. Ambientes amigos dos idosos são possíveis? Então, é muito parecido com o meu tema de pesquisa, né? A minha linha de pesquisa estuda isso, né? Cidade, o envelhecimento, o direito à cidade, né? Então, envelhecer de uma forma digna, tendo acesso. Isso envolve barreiras arquitetônicas, barreiras é, comunicacionais, barreiras atitudinais, enfim, ou facilitadores, né? Que seria o contrário de barreiras. E aí a gente falou um pouquinho sobre cidade amiga do idoso, hospitais amigos dos idosos, mas depois ela explicou que antes começou como sendo um programa chamado Hospitais, né, Amigos dos Idosos, e depois virou instituições. Então, instituições no geral, assim. Eu não entendo, eu acho que é só de saúde, porque ela falou que tem que ter o CNES, né, que é o Cadastro Nacional, não sei o que é de saúde. Ai, gente, olha, eu tô num momento que enfim, e também a gente viu um pouquinho sobre universidades amigas dos idosos, diferente das UATs, tá? Não é a universidade aberta da terceira idade, são universidades mesmo, qualquer universidade do Brasil, do mundo, que são amigas das pessoas idosas, enfim. Depois de lá foi muito legal, inclusive fiquei mandando várias fotos pro meu grupo de pesquisa. Aí depois eu fui na mesa de mente, né? Então, sobre temas delicados e decisões difíceis na fase inicial da demência. A gente viu um pouquinho sobre atitudes, né, dessas pessoas. Até que momento que dá pra deixar a pessoa dirigir, como que a gente verifica isso. É porque eu cheguei um pouquinho atrasada nessa, então, igual eu falei ontem, né, são basicamente 3 palestras de 20 minutos. E aí eu dei uma perdida na primeira parte. Mas depois eles falaram um pouquinho sobre isso da gente mensurar, saber entender quando que ainda é bom para a autonomia daquele idoso ele tá dirigindo, continuar dirigindo, e o quanto é um risco, né? Em que momento essa linha chega. Então a gente precisa saber mensurar, né? Porque se a gente protege demais, a gente priva esse idoso da autonomia dele. Mas se a gente é muito liberal, né? Nesse sentido de, tudo bem, não prestar atenção, não ser cauteloso, a gente pode colocar ele em risco. Então a gente tem que saber medir muito bem. E depois a gente teve coisa sobre curatela também, interdição, curatela, os direitos das pessoas idosas, e isso casou muito bem, porque foi o que eu acabei de ver em aspectos jurídicos, então foi ótimo. Acabei descobrindo uma pessoa que fala sobre isso, com certeza eu vou começar a seguir essa pessoa. Depois, gente, aí teve o almoço. O almoço, como ontem, né, foram satélites, eles falam satélites, eles são simpósios satélite. E aí a gente foi e a gente, assim, eu me decepcionei um pouco. Porque eu cheguei lá, a gente comeu saladinha com macarrão. Só que era uma palestra em inglês, então eles deram aqueles fones pra gente. O cara era italiano. Então ele falava um inglês muito, tipo, com sotaque, sabe? Então era mais fácil mesmo ouvir pelo fone. Só que, ai, muito ruim, a gente tava cansado já. E a palestra era sobre sarcopenia, só que era muito técnico, era muito médico, sabe? Era muito a nível celular e tal. Também falando sobre suplementação e não é tanto a nossa área, né? Então acabou que eu me arrependi um pouco de ir nesse satélite, eu devia ter ido em outro. E no fim a gente ganhou suplemento, isso mesmo. Mas enfim. Aí depois, gente, as duas. Aonde que eu fui as duas, hein? Eu fui
numa que eu não tô lembrando agora, mas eu acho que eu sei. Foi, sintomas neuropsiquiátricos nas demências. Então, entre o que incomoda, o que prejudica e o que é risco. Aí eu assisti um pouco dessa, só que eu tava tão cansada. Eles estavam falando sobre os distúrbios, agitação, perambulação, é, ter a desinibição sexual, né? Enfim, tudo isso. E tava até bem interessante, mas eu tava muito cansada. Gente, hoje eu tô moída. Eu não sei como que eu vou aguentar amanhã. E aí, depois foi a minha palestra favorita do dia, que foi Trajetória da Dependência, Cuidados Continuados. Então a gente falou de centro-dia, falamos de atenção domiciliar e falamos sobre LPI. E aí foi bem legal. Elas conversaram com a gente, mostraram casos. Então tinha nutricionista, tinha assistente social, especialistas em geronto. E foi muito interessante, assim. Gente, desculpa, tava muito barulho, porque a janela tava aberta, que faz muito barulho. Enfim, foi muito interessante, foi muito legal pra gente entender também um pouco de nível de funcionalidade, então entender. Eu tinha uma dúvida que eu percebi lá na aula que eu tinha essa dúvida. Eu não sabia a diferença entre o CRI, que é o Centro de Referência do Idoso, e o Centro-Dia, né? E aí lá eu percebi essa diferença porque elas mostraram, né? O CRI, ele é um nível mais básico, então ele oferece atividades e não sei o que, mas o centro-dia, já é de média complexidade. Então são idosos que eles ainda dormem em casa, né? Então eles passam um dia no centro-dia e depois vão dormir em casa, mas são idosos normalmente que já têm uma dependência funcional um pouco maior, são idosos que já têm dificuldades, que já precisam de ajuda para fazer algumas coisas, ou que não podem ficar sozinhos em casa, às vezes já têm algum nível de demência e por isso eles ofertam atividades, né? Ofertam acompanhamento. Então ele é da assistência social, né? Ele é um equipamento de assistência, mas ele também envolve saúde, né? Assim como a ILPI. Só que a ILPI já é nível 3 de complexidade, né? Enfim, foi muito, muito bom. Eu até me emocionei na parte que eles estavam falando de atenção domiciliar, porque ela mostrou um caso e mostrou vídeos e da melhora dessa idosa em 6 meses, assim, de reabilitação. E, assim, brilhou meus olhos, sabe? Eu vi aquilo e falava, gente, eu tô no lugar certo. Eu amo minha profissão. Nossa, é bizarro pensar que eu ainda tô no segundo, terminando o segundo ano, né? E eu já tenho tanta ânsia, sabe? De atuar, de fazer as coisas. Nossa! E eu também tô tendo uma visão de que enquanto eu ainda não tô formada, enquanto eu ainda não tive muitas práticas, né, práticas clínicas mesmo, atuação e etc, eu me sinto muito crua no congresso. Então, a galera abre pra perguntas, as pessoas perguntam e eu nunca consigo pensar em alguma pergunta pra fazer porque tá tudo tão novo pra mim, apesar de serem temas que a gente sempre vê, que a gente tá acostumada a falar, mas eles vêm de diferentes ângulos. Então, eu tô absorvendo tanta coisa que eu não tenho um nível crítico, sabe, pra fazer a pergunta. Então, tá sendo de bastante aprendizado, mas ao mesmo tempo eu tô me sentindo do tipo assim, preciso de vivências, quero atuar, quero trabalhar. Nossa, é bizarro. Acho que chega uma hora da graduação que você já não tá mais tão perdido dentro da profissão, né? Mas ao mesmo tempo você não tá completo, né? Você não teve toda a formação, né? Então você ainda não pode atuar como um profissional. Então você fica num limbo, assim, é meio que a adolescência da graduação, sabe? Você não é criança, que você precisa de ajuda com tudo, mas você também não é adulta ainda, que você pode se virar sozinho, fazer as coisas sozinho. Você é bem os 12 anos ali, sabe? 12, 13 anos da nossa vida. Me sinto exatamente com 12, 13 anos, juro. Enfim, e por último, gente, eu queria só destacar
que hoje, no dia que eu estou gravando esse vídeo, é o dia do gerontólogo, então parabéns para todos nós, né? Que a gente siga firme no nosso propósito de dar qualidade de vida aos anos, né? Das pessoas que envelhecem, que elas envelheçam saudáveis, né? Com a nossa ajuda e que a gente tenha aí garra para superar os desafios, para fazer com que nossa categoria seja reconhecida, né? E inclusive eu vou fechar o vídeo falando um pouquinho disso, porque eu senti que esses congressos são muito médicos, né? Então eu tava até comentando com o pessoal que eu me senti um pouco um peixe fora d'água, sabe? Porque hoje era o dia do gerontólogo, a gente achou que ia ter alguma menção, sabe? Porque é a Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia, mas parece que eles só consideram geronto quem é especialista em gerontologia, sabe? Só que existe um acordo que quem é especialista em geronto o termo correto para ser utilizado é gerontologista e não gerontólogo. Só que eles se denominam gerontólogos, então a gente meio que fica invisível no meio deles. Tanto é que eu tive hoje uma experiência que eles estavam. Tem um stand lá deles que eles estavam vendendo os livros, que são tipo um curso para você ir estudando para fazer a prova de especialidade, né? Que é você tira o certificado que você é um especialista em gerontologia. Ou que você é geriatra. Ah, eu não sei direito como funciona, mas enfim. E aí, o cara veio me abordar pra me vender isso, né? E aí ele falou assim, qual que é a sua formação? Aí eu falei assim, eu sou geronto. Porque eu nem me dei o trabalho de explicar que eu era estudante, que eu tava na graduação, enfim. Eu falei, eu sou geronto. Aí ele assim, tá, mas qual que é a sua formação base? Você é nutricionista, fisioterapeuta? O que você é? Aí eu, não, é bacharelado em gerontologia. E o cara ficou assim, como assim? E aí ele até desistiu de me vender o negócio, entendeu? Então eu acho que é complicado, sabe, gente? Eu percebi hoje, a gente vive na bolha da Geronto e a gente acha que tá tudo andando muito bem, porque antigamente era muito mais difícil de ser reconhecido e tal. Mas hoje eu percebi que a gente ainda tem muito a caminhar. Então, assim, esse dia do gerontólogo específico tá me marcando muito, porque tá me mostrando que se a gente quer ser reconhecido, a gente ainda tem que lutar muito. Enfim, é com essa mensagem que eu termino o vídeo. Não sei se vocês ficam felizes ou tristes, mas é isso. Um beijo e amanhã eu gravo mais vídeo. No fim eu falei que iam ser 2 vídeos, mas vão ser 3, porque eu falei demais. Tchau, gente!